Olá, bom dia para você, muito bom dia, com muita alegria e que esta semana seja de muita energia, que você possa gastá-la para a glória de Deus. E vamos que vamos, terceiro dia da semana, finalizando aí o mês de março já, caminhando para abril. Breve nós estaremos já dando a dica aí de como você participar para concorrer ao livro Fome de Deus, de John Piper, um livro excelente para quem quer aprender de fato o verdadeiro jejum, tá bom? Você percebeu alguma diferença? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença, né? Estamos aí de cabelo novo. Então vamos à leitura hoje dos capítulos 25, 26 e 27 do livro 1 Samuel. Capítulo 25, a morte de Samuel. Faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Davi e Nabal. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Tendo ouvido que tens tosquiadores, os teus pastores estiveram. Tenho ouvido que tens tosquiadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: Cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor. Porém, este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar.
Abigail apazigua a Davi. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uvas, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos. Olha que 100 cachos de passas e eu associei a uvas, nem parece a escrita, né? E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja-lhe dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará a casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os seus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Então disse Davi a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressares e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. A morte de Nabal. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Davi casa com Abigail. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse:
Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Tomou também Davi Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Davi outra vez poupa a vida de Saul. 1 Samuel, capítulo 26. Vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: Não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte de Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Áquila, defronte de Gesimon, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias, e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas tuas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mates, porque quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente, né? Deixa eu ver esse cabelinho aqui. Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui, eu sei que a leitura está um pouco mais longa hoje, mas deixa eu falar para vocês. Ungido do Senhor não são os pastores, tá? Às vezes a gente fala que o pastor é ungido do Senhor, não são. Ungido do Senhor são os reis que eram ungidos do Senhor. Então, muitas vezes a gente fala como pastor, como evangelista, né? Fala, quem tocar no ungido do Senhor, como se o pastor fosse esse ungido do Senhor, tá? E a Bíblia não fala em momento algum. Eles são separados, né? São homens santos para o trabalho do reino de Deus. No entanto, ungidos do Senhor são apenas os reis do Antigo Testamento, tá bom? Outra coisa, são homens santos separados, mas nem todos são santos, né? Convertidos de fato, separados para a salvação. A gente entende assim, tá? Porque somos todos pecadores e às vezes no meio do trigo tem joio, né? Então vamos lá. O Senhor que guarde, estou no versículo 11, o Senhor que me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído sono profundo. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse:
quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner, porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardastes o rei teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, deveis morrer, vós que não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha à sua cabeceira. Saul outra vez se reconcilia com Davi. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse, não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi, sim, a minha, ó rei meu senhor. Disse mais, por que me persegue o meu senhor assim, seu servo? Por que persegue o meu senhor assim, seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha em minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul, pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco, e errado excessivamente. Davi então responde disse, eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua injustiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi, bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. 1 Samuel capítulo 27. Davi outra vez em Aquis, rei de Gate. Disse, porém, Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de toda a esperança, as esperanças, e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, Carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aquis, se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra para que ali habite. Porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Subia Davi com seus homens e davam contra os Jesuritas, os Gerzitas e os Amalequitas, os Gersitas e os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem, nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois, e os jumentos e os camelos, e as vestes, voltava e vinha a Aquis. E perguntando a Aquis contra quem deste hoje, Davi respondia, contra o sul de Judá, e o sul dos Jerameelitas, e o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia.
Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Engano seu. É isso aí. Terminamos a leitura de hoje com a bênção do Senhor e esse dia promete. Se você começou agora o dia, a sua leitura, bem de manhã, eu espero que você tenha esse maravilhoso dia. Se você está encerrando o dia com a leitura, que Deus te dê uma noite agradável e abençoada, no nome do Senhor Jesus. E diante de tudo isso, que nos resta nesse dia é ir, trabalhar, fazer a obra, enquanto é dia, porque a noite está chegando. Então, vamos